Como podemos aprender medicina com as pandemias apocalípticas de zumbi? Essa que é a pergunta, né? Eu queria começar com uma frase. Da indiferença ao pânico, com o tempo voltamos para a indiferença. Você acha que isso combina com o nosso Covid? Sim, total. Né? No início, todo mundo desesperado. Agora você fala, peguei Covid pela milionésima, centésima vez. Ai, não que máscara, nada, já peguei Covid. Agora a gente está já tipo relax em relação ao Covid. Né? E a gente vê isso nesses filmes de pandemia de zumbi. Eu acho que na prática, para quem não filosofa sobre zumbis, Walking Dead foi a série que fez a gente enxergar um pouco diferente, né, o que era zumbi. Porque no Walking Dead fica claro, zumbi é uma infecção, e é uma infecção viral. Inclusive, é uma infecção viral que foi fabricada na França. Não sei se você sabia dessa... Sim, sim. Eu vi bastante o Walking Dead. Mas eu ficava um pouco desanimada com o Walking Dead, que eu achava que era um negócio que não tinha muito fim, assim. Era meio sem perspectiva, né? Meio que... Não tinha esperança. Enrolaram muito, foram 11 não tinha um objetivo, temporadas. Né? Não. Você sabia que eu fui no set de filmagem do The Walking Dead? Foi? Em Atlanta. E vi uma filmagem. Eu tô te falando que você chamou a pessoa certa para essa live. Porque eu fui visitar minha sobrinha, que morava em Atlanta, para a faculdade, né? Ela fazia faculdade lá. E aí eu descobri que eles filmavam, né? Era uma época bem de ouro, assim, da série, né? E aí eu descobri que tinha uma cidadezinha onde os atores moravam e que tinha filmagem, assim, ao ar livre, né? Você podia ir lá e ver. Não era nada muito... E aí tinha um lugar que era uma loja da série, tinha algumas coisas usadas pelos atores, você podia acabar encontrando o ator ali, bebendo um negócio. Não encontrei ninguém, não. Mas foi legal. Fui lá e eles estavam filmando uma cena, assim, num trilho de trem. E foi uma experiência muito legal. Então, eu era fã, mas aí depois eu desanimei. Eu achei que eu achei que esse final poderia ter sido encurtado. Muito tragédia, demais. Então vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto que não pode deixar de aparecer, que a pandemia é o centro da narrativa de todas essas séries de zumbi. Não é verdade? A gente está falando de pandemia. Verdade. A gente está falando de um problema emergente que assola o mundo, né? Que foi exatamente o que a gente vivenciou em 2020 com o Covid. Sem trocar... Mesma coisa, a gente começa a ficar assustado, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí tem, tipo, pânico, né? As pessoas correndo na rua, não sei o que é. Claro que eles exageram. Não, e aconteceu aqui em Manaus, por exemplo, faltou oxigênio. Pessoas morrendo por falta de oxigênio. Coisa... Foi ganhando uma proporção gigantesca, né? Que é a pandemia acontecendo. E aí vem alguma coisa, né? Quem, na real, no momento da pandemia do Covid, sabia de pandemia? Entendia de pandemia? Sabia lidar com o problema? Há muito tempo. Ninguém. Todo mundo é um bando de teórico. Parecida, né? Já tinha ido para outra. Exatamente. Então, esse é um ponto. O segundo é o zumbi, como o Omar aí, só bebendo uma caipirinha e... Não quer nem saber tá vendo, Omar? Agora que eu entrei no seu lugar e eu sei tudo de todas as séries de zumbi, mas todos os filmes de zumbi, já fui lá assistir ao vivo o zumbi, então acabou, não tem mais pra ninguém. Não, agora eu confesso. Não poderia ter sido melhor a minha companheira de live. O zumbi como um avatar epidemiológico. O que quer dizer isso? Quando eles fazem um zumbi, eles personificam a pessoa doente. Imagina, por exemplo, gripe que mata todo mundo. Aí você vê, tem uma população, quem que está gripado, quem que não está gripado. Então, a gente coloca o zumbi para ilustrar visualmente o desespero de uma pessoa doente, o estado de uma pessoa doente, a transmissão de uma pessoa doente, ou seja, a gente visualiza. Inclusive, hoje, os zumbis são considerados como um dos melhores modelos matemáticos de transmissão de doenças infecciosas. Tem artigos falando sobre isso,
modelos matemáticos e tem aplicativos na internet que você fala quantos zumbis, o tamanho da população, taxa de transmissão, e ele coloca lá o futuro em relação ao que vai acontecer na humanidade com os zumbis. Então, os zumbis, eles ajudam na visualização da doença, que muitas vezes, até para gente que é médico, enxergar o problema não é tão fácil, ele fica meio etéreo. Uhum. Então, o zumbi ele traz essa perspectiva. A ficção traz também controles e estratégias de saúde pública. Uhum. Contenção, isolamento, sim, estratégias diferentes de isolamento em contenção, o uso do militar para quarentena. Então a gente está falando de estratégias que foram utilizadas no Covid e o tipo de contenção diretamente relacionado ao tipo de transmissão. Uhum. Ou seja, por contato, por vias aéreas e por aí vai. Tem também a relação do hospedeiro com agente infeccioso. A gente vê isso no Last of Us, fica até melhor. Dependendo do tempo e a relação que o fungo tem com o hospedeiro, o cara pode morrer, e aí ele vira um fungo grudado na parede. Sim. Quando é uma infecção muito recente, ele só tem um cogumelozinho pequeno saindo da cabeça, tal. Quando a infecção é mais antiga, já é aquela cara inteira, já o cogumelo, a cabeça aberta, e por aí vai. Uhum. Então a gente está falando acho que eu fiquei mais assim, achando nojento. Mais do que cair na boca, assim. É bizarro. E tá bem feito pra caramba, né? Ai, nossa, tá bem nojento. Eu acho que eu aguentava mais os Walking Dead, assim. Eu acho que ia ser bem agonia, assim. Mas você vê que no Walking Dead, durante a série, ficou claro que existem infecções assintomáticas. Você pega o vírus enquanto está vivo, morre e só depois manifesta. Só depois então você tem infecção latente, você tem a Ellie que não fica doente apesar de ter se contaminado. Então a gente está falando de relação hospedeiro-agente infeccioso de várias formas. E isso serve para o desenrolar da série. Né? Então, no Walking Dead começaram a queimar os corpos, quem morria era queimado, não deixava mais ali de bobeira. Então a gente foi evoluindo. Ecologia do parasitismo, tá? A sobrevivência do mais adaptado, survival of the fittest, né? Que vem do Darwin. Então a gente está falando de tipos de parasitismo, e aí a gente está falando de parasitismo de transmissão direta, ou por via aérea, ou por mordedura, contato, né? Inoculação pós-trauma. Então a gente tem mecanismos de transmissão. Imunologia e vacinologia, ou seja, todo seriado fala que vamos criar uma vacina, vamos ficar imune. Isso, para citar alguns exemplos, né, do que a gente pode trazer de medicina vindo de cada série. Então, cada série você pode sim explorar de uma forma mais detalhada e, cara, eu acho que podem servir sim de estudos epidemiológicos para quem está começando. Fica mais interessante, né, do que pegar uma coisa mais sem graça e você vai incorporando esses conceitos. E as séries são interessantes porque eu acho que elas têm uma assessoria técnica eu acho legal, bem legal. Um aspecto de realidade, assim. Eu acho que essa coisa, ainda mais hoje em dia, que a gente já passou pelo que a gente passou, né? Então, assim, tem um outro filme que eu gosto muito, que é bem aterrorizante, que as pessoas se contaminam e elas se matam. Você já viu esse? E aí a transmissão é meio que pelo vento, pelo ar, porque é uma coisa de uma planta. Não sei se você já viu esse. É muito louco. Meio que passa uma brisa, aí depois que passa a brisa, a pessoa se contamina e aí ela se suicida. É muito louco esse filme. E aí eles descobrem que tá numa coisa que umas plantas soltam, assim. Então... Como se fossem esporos, né? Uma coisa assim. Exatamente. E aí o que isso causa no hospedeiro é a morte iminente. De alguma forma ele tenta se matar. Ele tenta se matar de qualquer forma. Mesmo que a pessoa fique segura ali, de algum jeito os humanos lá começam a morrer, né? Então é muito... Assim, tem uns filmes muito... Assim, as imaginações vão
muito além, mas eu acho que no fundo eles tentam trazer algo de plausível, né, dentro, tanto que esse filme da epidemia, né, que até o nosso queridíssimo aqui, a Prígio, acho que falou pra gente o nome, falou até o nome do ator, Dustin Hoffman, não foi isso? E esse filme, poxa, quando você vê pós-Covid, você fala, nossa, eles acertaram muitas coisas, né? Pegando do animal, transmitindo para um país para o outro, pessoas que não tinham tanta, não eram tão acessíveis assim ao vírus, né? Que poderiam se tornar imunes, a vacinação, o jeito como que eles escolhiam a vacinação. Então, assim, é um filme muito legal para você ver dessa outra perspectiva, pós-Covid, porque é um filme antigo. Então, realmente, eu acho muito legal quando eles conseguem trazer um pouco de realidade e plausibilidade para aquela coisa meio fantasiosa, que é claro, um extremo, né?